Se você me permite, a Raquel Landim faz um comentário sobre isso na sua coluna hoje do Estadão. Ela diz: explicações da mulher de Moraes não convencem a advocacia. É hora do ministro falar. E aí ela diz o seguinte, ela diz, no caso a esposa do Alexandre de Moraes, ela diz ter produzido 36 pareceres e realizado 94 reuniões de trabalho durante 10 meses. O contrato rendia 3,6 milhões ao mês, ou seja, provavelmente chegou a um total de 79,2 milhões pagos. Se ela produziu 36 pareceres, deve ter no banco de computador dela, mas também deve ter sido apreendido pela Polícia Federal nos computadores do Macho. Porque não tem como você ter 36 pareceres, mesmo você entregar o parecer assim, ele está registrado através de um e-mail, no mínimo. A coluna, no caso da Raquel Landim, ela diz assim: a coluna consultou 5 advogados mais renomados do país para que eles observassem as explicações prestadas e comparassem com sua vivência profissional. Todos foram unânimes em afirmar, sob reserva, obviamente, que as condições do contrato não fazem muito sentido e nunca viram algo assim. A hora trabalhada em um escritório de ponta no Brasil, o escritório de ponta varia entre 3 mil e 5 mil. Na nota explicativa da Viviane Bassi Moraes, a esposa do ministro diz ter feito 94 reuniões de trabalho, 79 reuniões de 3 horas, 14 reuniões de 2 horas. Calculando pela hora mais cara, chegamos a 1,32 milhões de reais. 1,32 milhões de reais. Mas a menina Malu Gaspar, ela foi mais longe. Ela foi mais longe, ela disse: vamos botar os 12, que se foi pago isso, cada um dos 12 chegava a 26 milhões. Aí ela diz o seguinte: os pareceres são mais complicados de calcular. É possível avaliar pela hora trabalhada, mas não há detalhamento ou pelo valor unitário. Um parecer técnico, tá, gente? Um parecer custa cerca de 50 mil reais. Se são 36 pareceres, nos levaria a 1,8 milhões de reais. Porém, há pareceres caríssimas. Um advogado disse à coluna que o mais custoso na história chegou a 500 mil reais, mas dizia respeito a uma causa bilionária. Também tem outras complicações, segundo a jornalista Raquel Landim no Estadão. O Master tinha outros advogados atuando em contenciosos, mas contratava a doutora Viviane Bassi para elaborar estratégias. Não produziu inquéritos, petições, juntou procuração, mas fez a estratégia. Poderia estar, portanto, em praticamente qualquer caso do banco. De toda maneira, para chegar em 36 milhões é um caminho tanto. Isso até é a 79 milhões, na verdade. É a matéria hoje da coluna do Estadão, da jornalista Raquel Landim. Tem uma história muito interessante que é com o ex-ministro Márcio Tomás Bastos, que era foi um dos maiores criminalistas do Brasil, foi ministro de Lula, amigo, tudo, e o Márcio Tomás Bastos era conhecido como muito careiro, e ele fez alguém pediu a ele um parecer de nada, e aí ele foi entregar formalmente o parecer, estava lá, 100 e poucas páginas, 200 páginas, tudo. Ele entregou o parecer. Aí o caba disse: quanto é? Aí ele disse: é 250 mil. Da época, isso há 15 anos, 20 anos. 250 mil. O cara disse: está muito caro. Aí ele pegou o parecer de volta, rasgou a assinaturazinha dele na última página. Aí disse: pode ficar para você que é de graça. O ministro... É mais ou menos como a Viviane, né? A Viviane não precisa fazer nada. A Viviane só precisa ser a Viviane. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que o vazamento de mensagens íntimas do banqueiro Daniel Vorcaro representa, abre aspas, uma barbárie institucional, fecha aspas, e uma grave violação ao direito à intimidade. A declaração foi publicada nas redes sociais do ministro. Segundo Gilmar, a divulgação de conversas privadas sem relação com crimes, por exemplo, as mensagens da empresária Marta Graef, ex-namorada de Vorcaro, ultrapassa os limites da lei e da Constituição. O ministro também destacou que a situação é ainda mais grave por ocorrer na semana do Dia Internacional da Mulher. Segundo ele, ao permitir divulgação desses diálogos, o Estado e seus agentes falharam no dever de proteger informações obtidas em investigação. Gilmar Mendes também defendeu a aprovação de uma lei geral de proteção a dados na área penal,
para evitar que informações de investigações sejam usadas de forma indevida. Vale lembrar que as mensagens foram extraídas dos celulares de Vorcaro, apreendidos pela Polícia Federal e fazem parte do material encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e à CPI do INSS. Eu concordo plenamente com o ministro Gilmar, nisso aí eu concordo com ele, que essas mensagens são constrangedoras, não tem nada a ver uma coisa com outra. O problema é que nessas mensagens do Vorcaro com a namorada, é uma forma de demonstrar a intimidade que ele tinha com o casal Vivi e Moraes. A intimidade que ele tinha com o Toffoli. Mas tem muitas outras coisas. Mesmo porque até agora só pegaram 3 telefones, só abriram 3 dos 8 telefones que foram apreendidos com o Vorcaro. Tem cenas, tem vídeos de sexo, tudo. Agora, realmente tem algumas conversas que ele fala, inclusive o Vorcaro levou um chifre. O cara levou o chifre e ele foi para terapia. Isso. E ele chora. Na terapia, né? E falar em chorar na terapia, você é aquele menino que é fly, não sei o que lá, que ele... É o quê, menino? Aquele menino que é aeromoção, comissário de bordo. Sim. Você segue ele? Não. Siga, ele é fantástico, ele é fantástico. E ele acabou o namoro dele com o Dorama, que ele bota nome nas coisas. E aí, Peraí, eu perdi. Estamos falando de narcisismo. Sim. A gente tá falando de narcisismo. Tá. E aí ele acusa agora, porque eu sigo ele há muito tempo. Eu passo já para você, é fantástico, você vai amar ele. Inclusive você poderia até ter um contato com ele. Mas eu tô falando que o Vorcaro, ele vai pro perdão com a menina, com a Marta, né? Porque ela teve uma recaída com o ex. Mas o grande problema do Vorcaro é por ele ser o maior ser do mundo, aquilo feriu muito ele. Porque ele tinha outras. Mas o que me chama a atenção aí no manifesto do Gilmar eu também concordo que a exposição, essa moça teve a vida exposta de uma maneira muito indevida. Mas eu vou voltar aqui uns 3, 4 meses, quando diálogos do Eduardo Bolsonaro com o pai, conversa de pai e filho, foram vazadas. Não teve isso, não. Não teve essa manifestação do ministro Gilmar Mendes. Não teve um gesto indicando que aquilo ali era constrangedor e não precisava. Porque tinha coisas das conversas de Eduardo com o pai que serviram para municiar o processo, mas tinha coisa absolutamente que dizia respeito apenas à intimidade. Então, assim, o que eu quero entender é o que é que o ministro Gilmar de fato quer. Se é defender a questão da intimidade, da privacidade, ou se ele está tentando alguma manobra diversionista, que me parece que é, claramente. Inclusive, quando a gente comentou, Dinarte, a forma que o menino tratou o pai, um deles, o Eduardo, né, que chamou até um nome com o pai, todo mundo criticou. E quando, na verdade, ali, obviamente foi um desrespeito, mas a gente não sabe como é a forma que eles se tratam. E o contexto de vai tomar no escrito, tá entendendo? Com o ir tomar mesmo, entendeu? Eu não diria isso com meu pai. Mas você tem que ver o contexto. E nessa época, o pessoal não tinha nenhuma proteção à intimidade humana. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro não é humano para esse pessoal. A grande coisa que a gente tem que ver é isso. Bolsonaro, em momento algum, foi tratado como um humano. E esse Alexandre de Moraes que a gente está falando hoje era o cara que dizia as regras do Brasil. O que estava certo, o que estava errado, o que podia, o que não podia. O que criou narrativa. Meu amigo, tem um cara que está preso, Felipe Martins, por ter ido para os Estados Unidos e o governo americano nega que ele entrou nos Estados Unidos. E ele está numa cela de 2x2, eu acho. Pois é, e assim... Aliás, por falar em cela de 2x2, as circunstâncias do Daniel Vorcaro, eu vou fazer um link aí. A cela do Daniel Vorcaro é maior, parece que é 3x3. Mas assim, um homem que, diante de uma dificuldade no relacionamento, foi parar no hospital e precisou convocar uma sessão extra de terapia, eu acho que está muito claro que não tem estrutura psicológica
para aguentar uma cela de um presídio federal numa rotina completamente diferente do que estava habituado a ter. E o primeiro presídio federal que foi construído lá pelo sul-sudeste. E aí, Dinarte, ele tem os outros foram copiados. E eles são quentes demais para as outras regiões. Tá entendendo? E o Daniel Vorcaro, o que se falou muito na mídia é que integrantes do STF viram que quando